pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Matheus Alves Barbosa, sou licenciado em Química pelo Instituto Federal de Pernambuco e faço parte do programa Residência Pedagógica. E é com imensa satisfação que hoje eu apresento a vocês e compartilho algumas das experiências que eu tive com o programa Residência Pedagógica, que teve duração entre outubro de 2020 a março de 2022. Então, algumas informações básicas, né? Onde era a escola que eu atuava, que era o Instituto Federal de Pernambuco, campus de Vitória de Santo Antão, esse terceiro módulo. Meu preceptor era o professor Etelino Melo e o orientador docente era o professor Ronaldo Dionísio. As turmas de atuação eram as turmas de Química 2 e Química 5 e o período de atividade desse último módulo foi de outubro de 2021 a março de 2022. Então, uma breve introdução do que é o programa Residência Pedagógica, segundo a CAPES. Ela diz que o programa Residência Pedagógica tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na Escola de Educação Básica a partir da segunda metade do seu curso. Então, a gente pode ver aí que o Residência Pedagógica ele pode ser comparado com o estágio supervisionado, né, que tem início aí a partir da segunda metade do curso e que leva a gente ir à prática, ir a campo, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na teoria, na universidade, e colocar em prática no nosso futuro campo de atuação. Então, no esquema 1 aqui, a gente tem como funciona o programa Residência Pedagógica no campus de Vitória de Santo Antão. Então, a gente trabalha em 3 pilares, que é a observação, regência e as atividades didático-pedagógicas. A observação a gente vai ver mais à frente, que ela serve como alinhamento entre professor e residente. As regências são o momento que a gente leva algumas aulas já preparadas a partir da observação e algumas intervenções que a gente vê necessidade de ser aplicada. As atividades didático-pedagógicas é o momento que a gente alinha as atividades com o professor, preceptor, e também as formações que são propostas com o docente orientador, que no caso é o professor Ronaldo. Dando prosseguimento, a gente tem no desenvolvimento o esquema 2, que é a organização das atividades na escola campo. Então, como eu já tinha falado, a gente trabalha com observação, que é o momento onde a gente vê o que o professor está dando em sala de aula sobre algum conteúdo, a metodologia que o professor utiliza e as relações que estão inclusas naquele meio. Então a gente vê a relação do estudante-disciplina e professor-estudante. E a gente aí tenta manusear da melhor forma o nosso planejamento de aula e em seguida nossas regências. Então, no planejamento de aula, a gente tem aí a preparação do material, que pode ser um jogo didático, um quiz, mapa mental, mapa conceitual, entre outras coisas. E também a elaboração de atividades avaliativas, onde a gente pode, junto com o professor da disciplina, elaborar algumas atividades de acordo com aquilo que a gente observava na sala de aula dele. E por fim, a gente tinha a regência, que muitas vezes era uma revisão, aplicação de jogo didático, continuação de conteúdo, plantões de dúvidas. Esses plantões de dúvidas, ele auxiliava os estudantes no momento que antecedia a avaliação. Era o momento onde o estudante ele poderia tirar suas dúvidas sobre aquele conteúdo que iria cair na avaliação. No esquema 3, a gente traz a organização das atividades a partir do módulo 2. A gente continua com as atividades na escola campo, as atividades didáticas pedagógicas, que é as reuniões de alinhamento, e também as formações que o professor orientador ele propõe a gente. E a gente inclui aqui também, a partir do módulo 2, a produção de alguns vídeos para o canal do YouTube, né? Porque a gente já estava desenvolvendo as atividades tão práticas, tão relevantes para aqueles estudantes, que o nosso orientador ele propôs a gente expandir horizontes, proporcionar atividades que antes poderia ser proposta apenas para 40 estudantes de cada dupla do Residência Pedagógica, para milhares de pessoas.
Então, aí foi uma ideia do nosso orientador, para a gente produzir alguns vídeos para o canal. Dando prosseguimento, eu trago algumas imagens do que foi produzido durante o primeiro, segundo e terceiro módulo do Residência Pedagógica. Aqui a gente tem algumas das nossas atividades. Aqui, eu e uma colega do Residência Pedagógica, a gente está fazendo uma revisão sobre funções oxigenadas. Foi ali no final de 2020, quando as escolas estaduais aqui de Pernambuco voltaram presencialmente, e como questão de segurança, a gente utiliza máscara, álcool em gel. Então a gente vê a necessidade de revisar esse conteúdo com os estudantes do terceiro ano, porque eles estavam em casa nesse período e muitos não puderam acompanhar. Então a gente levou aí essa proposta para o professor preceptor, onde ele concordou que a gente pudesse fazer essa atividade de revisão, então a gente revisou. Aqui também é outra imagem de uma aplicação de um jogo didático para as turmas de primeiro ano sobre funções inorgânicas. E aqui a gente tem uma apresentação dos estudantes a partir desse jogo aqui, que eles levavam para a turma inteira algumas características do dia a dia que eles encontravam sobre as funções inorgânicas. Dando prosseguimento, a gente tem algumas imagens de algumas atividades que foram desenvolvidas no segundo módulo, né, como a utilização de mapas mentais, onde a gente colocou também em prática para aqueles estudantes que não puderam acompanhar a aula e também tinham dificuldade sobre o conteúdo de hidrocarbonetos ou de qualquer outro assunto relacionado ao terceiro ano do ensino médio. Algumas questões do SSA, a gente trabalhou muito com resolução de questões, tanto do SSA quanto do Enem ou quanto qualquer outro vestibular que eles viessem a fazer. A gente também viu a necessidade de a gente implementar as correções da avaliação bimestral, já que muitos estudantes eles erravam poucas coisas, mas acabavam errando. Então a gente mostrava onde ele errou, onde ele poderia melhorar, como ele poderia melhorar. Então a gente via aí o feedback de todos os estudantes através de gráficos, mas também a gente mostrava a ele onde ele errou, onde ele poderia melhorar. E por fim, como eu já tinha falado, a gente tem a implementação dos vídeos no canal do YouTube. Esse vídeo aqui foi falando sobre o avanço sobre a ideia de matéria até chegar no átomo. Outras atividades foram desenvolvidas durante o terceiro módulo, né, que foi regências com as turmas de Química 2 sobre tabela periódica. Eu e minha dupla, a gente também aplicou um quiz sobre tabela periódica. Dando continuidade também, a gente viu que com o avançar desse conteúdo, havia a necessidade de retomar alguns conteúdos que os estudantes já tinham visto, como por exemplo, o conteúdo de modelos atômicos. Então a gente deu uma aula revisão para eles, e a gente levou uma proposta para eles, deles criarem um mapa mental ou conceitual, do jeito que eles quisessem, para a gente poder compartilhar ideias. Então eles levaram as ideias deles e depois a gente conseguiu unificar nesse mapa mental aqui, onde a gente traz as principais ideias de Thompson, Dalton, Rutherford-Bohr, Rutherford, e também a ideia inicial que a gente tinha lá em Leucipo e Demócrito. Dando continuidade também, a gente fez alguns vídeos durante esse módulo para o nosso canal do YouTube, como mostra essa imagem aqui, que a gente fez, produziu vídeo sobre a história do neônio e também sobre o sódio, como ele é extraído, como ele foi descoberto, como ele está localizado na tabela periódica e quais foram os resultados que a gente obteve durante esses 3 módulos, né? Os pontos positivos, né, que a gente pode observar bem, que foi a melhoria na minha postura como futuro professor. Melhorei muito. O Matheus, que tinha começado lá inicialmente no primeiro módulo do Residência Pedagógica, melhorou muito para ser um professor melhor. Eu tive a oportunidade de relacionar as teorias pedagógicas na prática docente, coisas que eu já tinha tentado
relacionar durante o estágio supervisionado, mas eu não consegui. Aqui teve uma oportunidade melhor. Identificação com a profissão, porque até então, com os estágios que eu tinha feito, eu não tinha tido uma identificação tão grande com a profissão. E uma adaptação com o modelo de ensino remoto, porque na maioria desses módulos todos, a maioria das atividades que a gente fez foi remotamente. Alguns pontos negativos, que são relacionados mais aí à escola e ao estudante, que por causa desse ensino remoto aqui, muitos estudantes eles não tinham compromisso com a disciplina ou então com a vida escolar dele no todo. E também outro ponto negativo que foi a redução do tempo das aulas nesse período remoto, nesse período pandêmico. Nas considerações finais, eu trago aí, né, o dado exposto. Eles são uma importância, ressaltar a importância do programa Residência Pedagógica para a formação acadêmica como futuro docente. Além de se ter a oportunidade do aprendizagem do ofício, foi possível ver como os estudantes em contato com a cultura escolar conseguem avançar em suas aprendizagens e no desenvolvimento de novas potencialidades. Então, foi um momento que eu tanto pude avançar como futuro professor, como aprendiz do ofício, quanto eu vi que o programa poderia proporcionar para os estudantes que eu tinha ali naquele momento, né? O quanto eles poderiam avançar, o quanto eles poderiam se desenvolver. Então, quero deixar aqui meu agradecimento à CAPES pela oportunidade, ao professor Ronaldo Dionísio por toda a orientação durante esses 3 módulos, a professora Inês, que foi minha professora preceptora lá nos 2 primeiros módulos, e depois ela não pôde continuar, ela passou o bastão aí para o professor Etelino. Também deixo meu muito obrigado ao professor Etelino. Deixo meu agradecimento também aos colegas do Residência Pedagógica, em especial a Tamires, Rauan, Aparecida, Jéssica e Caroline, que fizeram parte da maioria das vezes dessas atividades aqui que eu mostrei. Então, meu muito obrigado a todos e até mais.